direitos resguardados, inclusive se um dia tiver uma carreira, porque essas pessoas ficariam fora da carreira, se um dia vier a ter uma reestruturação de tabela. Mas ainda tem outra coisa que nós precisamos fazer justiça. Eu digo nós, que é quem se aposentou na compulsória. Para essas pessoas, é a mesma coisa. Estão dentro do regime geral de previdência. E ninguém ousou ainda falar nisso. E nós tivemos já a oportunidade de estar contactando e tentando apresentar também uma PEC para tentar fazer justiça aos aposentados pela compulsória, que muitos recursos humanos não conversaram com os servidores e permitiram que eles levassem esse prejuízo. Então, quero encerrar e dizer o seguinte, que teve uma fala aqui que é a Casa do Povo. E eu quero concluir dizendo que só tem um nome. Porque, na verdade, ao povo não pertence. E quero também aqui aproveitar e fazer justiça àquele pessoal que está ocupando, que muitos acham que o Cocó tem que passar uma ponte, um viaduto, seja lá o que for. Eu quero, em nome, inclusive, da tia Lourdes, que é a nossa companheira da Previdência, 83 anos, mas que está lá há mais de 2 meses. Quero saudar todas aquelas pessoas que lá estão, pela coragem, e ressaltar aqui a tia Lourdes e pedir aos deputados, que já está previsto a desocupação, e esse governo federal que aí está, provavelmente estará mandando a Força Nacional, que não esqueçam de estar também juntos. Infelizmente, eu hoje não tenho como estar por uma questão mesmo de problema de saúde, porque senão também estaria junto com eles. Obrigada e desculpa o tempo. Nada, Marilene, eu agradeço. Eu queria só incorporar essa última fala da Marilene, porque a gente tem feito esse apelo, né, ao governo pela regulamentação do Parque Cocó e por entender e permitir, e a tia Luz, eu vejo lá todos os dias, ela com um canequinha, rapadura dentro da água, com um caneco na mão, organizando, né, a juventude, várias pessoas passam lá, e às vezes uns têm uns anos mais, e ela com aquela experiência dela, controla, né, conversa, então, numa dinâmica, e muitas pessoas chegam aqui, hoje, o Cocó deu até maior visibilidade, porque as pessoas vêm de fora, chegam lá, tem aquele portal fotográfico bonito, né, que a gente, do trabalho que foi feito, não me lembro aqui do nome do repórter que fez aquele trabalho magnífico, que está exposto lá, né, e as rodas culturais, as discussões, os novos profissionais da arquitetura, discutindo, debatendo, então, é algo novo na cidade, e dá a capacidade, uma nova capacidade da cidade de discutir a cidade como um bem-estar. Então, essa ocupação do Cocó, ela vem em busca desse diálogo, que ele não está acontecendo, não aconteceu nesses 2 meses, e a gente lamenta isso, né? Permitiu que a sociedade se unisse, logicamente, e veio aquela truculência, sem nenhuma coisa concreta, né? Não houve, por parte do governo do Estado, por parte da Prefeitura de Fortaleza, nada tão truculento como foi aquela derrubada daquelas árvores. Além do excesso, foi completamente irresponsável, e nessa irresponsabilidade colocar as pessoas em risco também, não tinha um mandato para retirada, colocar os tratores em cima, agressão. Eu assisti, estive lá 4 horas da manhã, assisti e vi tanta truculência por parte da polícia, né, da guarda, de Araraguarda, que estava praticando aqueles atos, e, portanto, logicamente, o estado do Ceará e a cidade de Fortaleza ficou manchada naquele dia. Então, eu somo aí essa fala, deputado. Minha ausência, porque eu tenho 2 compromissos, um em Maracanã e aqui outro de Fortaleza, e sem contar que ainda tem um sindicato para lá. Mas aqui tem os companheiros, que a gente se encontra quase todo dia lá em Brasília, os daqui também.
o meu compromisso não precisa jurar, porque quem jura não é obrigado a cumprir. Obrigada, deputado federal Chico Lopes, um parceiro e que vai aí acompanhar nesses encaminhamentos finais. Então, eu queria fazer esse registro e chamar o próximo orador inscrito aqui, o Edmilson Bernardino, que é diretor aqui do Sindifisco. O microfone sem fio. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu quero dirigir a minha fala especialmente para os telespectadores que estão assistindo, que vão assistir esta gravação da TV Assembleia. Porque eu sei que, eu percebo que todos que estão aqui já estão convencidos, e prontos para a luta, porque senão aqui não estariam. Quero conclamar aos telespectadores, trabalhadores do serviço público ou não, ativos ou aposentados, para irem às ruas, certo? Lutar por esta para aprovação, fazer pressão, porque os nossos representantes, que deveriam ser nossos representantes legítimos, certo? Só escutam, quando escutam, a voz das ruas, da pressão. Então, vamos sair, certo? Mergulhar, sair de casa e mergulhar na rede, ou mesmo em casa mergulhar na rede, não aquela de algodão, certo? Mas as redes sociais que aí estão, que já demonstraram, certo, o grande poder de mobilização nas últimas mobilizações da sociedade brasileira, porque nada é de graça, nem o pão, nem a cachaça, parodiando aqui o grande Zé Cavaleiro, certo? Então vamos à luta, porque este é o momento e a gente não pode, certo? Infelizmente, nesse país, o aposentado não pode descansar. Ele precisa, a cada dia, matar um leão por dia, certo? Para ver os seus direitos garantidos. Estamos aí com a Constituição, vai fazer 25 anos, mas, infelizmente, aquela Constituição já não existe mais. Ela já foi totalmente retalhada, certo? Pelos governos que aí passaram. E muitos dos direitos que ali estavam garantidos, certo? Sequer podemos usufruir. O trabalhador brasileiro tem cada dia mais perdido nesta luta, certo? Então é o momento de reagirmos e irmos à luta para que nós possamos realmente garantir um Estado decente para a nossa sociedade, para o nosso povo. É isso aí, obrigado. Obrigada, Edmilson. Eu queria ainda registrar a Sandra Lobo de Aquino Moura e Silva, da Associação dos Policiais Civis Aposentados e Pensionistas da Polícia Civil do Distrito Federal, que está aqui presente também, que é presidente da entidade. Obrigada pela presença. E chamar o companheiro Rufino, diretor do Sintcef, a se fazer presente aqui. Como nós temos 8 inscrições, aí a gente está pedindo aqui os 3 minutos, porque ainda teria as considerações finais e ainda tem uma sessão solene, dia do fazendário, que está acontecendo aqui, e muitos dos companheiros de vocês querem participar dessa sessão solene também. Bom, boa tarde, a todos, companheiras. Saudamos aqui a nossa querida deputada Eliane Novaes, E eu sou servidor administrativo do Ministério da Fazenda e também sou membro do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público. Gostaria de fazer aqui algumas considerações de caráter mais político, porque essa parte técnica já foi tanto debatido aqui nesse fórum, nesses fóruns que a Eliane tem convocado, aqui tem tantas pessoas que já debateram, como Litieri, Marcelo e outros tantos estão aqui, Simplício. Agora, eu queria falar aqui um pouco da questão mais política. E aí, fazer a seguinte colocação, que é importante que a gente perceba que para o crescimento solidário no Brasil é preciso o investimento no serviço público.
para fazer cumprir assim o seu verdadeiro papel. E quando a gente fala de serviço público, a gente fala de um modo geral. A gente rememoriza e coloca a necessidade de concurso público, de melhor condição de trabalho, né? E se repudia todo o sucateamento, né? E precariedade no serviço público que nós estamos vivendo hoje, ainda a nível de Brasil. E aqui a gente não faz, a gente coloca tanto no âmbito estado municipal, como estadual, como federal, né? Então, vejamos o seguinte, e aí eu queria colocar aqui alguns elementos para que a gente possa fazer essa discussão, dizendo o seguinte, que a PEC 555, ela também está inserida desde a reforma administrativa, da reforma da Previdência, de 2003, né? Quando nós tivemos aquele brutal ataque logo no início, o primeiro reconhecimento, né, no governo Lula, para com os trabalhadores do serviço público, né, nós. Então, aí de lá para cá, vem surgindo todas essas questões, e aí, sem colocar que no serviço público, cadê foram embora, né, os outros deputados que estiveram aqui, né, o senador Mauro Benevides e os outros, colocando que hoje no serviço público nós temos aí 60% do pessoal da carreira administrativa, né, estão aí com a aposentadoria, o pessoal está aí com a aposentadoria já computada. Não é isso, Geraldo? Aqui o nosso colega do Denox, né? E lá no Sintcef, eu sou da base do Sintcef, não estou na atual direção, mas apoiei. E aí a gente vê essa questão a nível de Brasil. 60% o pessoal está aí para sair do serviço público. E agora houve um concurso para a ATA lá, para cá para o Ceará teve 4 vagas, né? Enquanto precisaria de 100, de 200 servidores aqui a nível de Ceará. Então se coloca essa... E aí os demais não podem sair porque recebem uma gratificação que foi criado por lei, que a gente considera isso um absurdo. O servidor aposentar, perder essa gratificação, perde em torno de 30%. Isso aí, ao meu entender, é legislar com prejuízo de direito. Você está trabalhando, recebe uma gratificação, aí não pode se aposentar. Se se aposentar, vai perder em torno de serviço, né, Geraldo? Em torno de 30%. Então, o servidor público vai ficar até os 70 anos. Aqueles que quiserem, que não tiverem nada para fazer, vai ficar. Se somando aí um absurdo. E aí eu concluindo já. Ela está levantando o crachazinho ali. Mas precisa discutir essas questões. E aí eu vou fazer uma carta pessoal para a presidente Dilma, fazendo essa pergunta, né, naquela conversa da presidenta do café com a presidente do povo, o que é que ela acha dessa questão do servidor público, né? Aposentar-se quando prestar tantos anos de serviço à nação, à sociedade, ter o seu salário reduzido na sua aposentadoria, onde ele poderia ter uma condição digna de vida para viver o restante de tempos que lhes são concedidos, né? E aí ter seu... Então, é um absurdo isso. Bom, para concluir, a Adriana está levando ali o crachazinho, queria me somar aqui, levantar essa questão aqui. Pois não, tem outros aqui a falar, mas a gente vai discutir isso. Eu acho que essa questão daqui da PEC 55, Eliana, você disse que ela está madura, mas isso aqui vai ser uma quebra de braço. Nossa, de ir para a rua, de ir para o confronto, de ocupar aquele congresso lá. Para tentar, para pressionar para ser aprovado. Para finalizar, eu queria colocar essa questão do Parque do Cocó, né? A gente está dando apoio, eu estive lá, e aí pediu apoio de todos, até passei uma lista para o Marcelo ontem, dessa questão do apoio do Parque, que é uma luta de todos nós, independente de qualquer leitura ideológica, política que a gente faça, mas é uma questão de todos nós, a preservação do Parque do Cocó. E outras demandas por aí que a gente possa se somar. Aquilo que eu já disse aqui, todos nós, independente de cargo que ocupamos, de que função estejamos, estamos no mesmo barco. Nessa situação, na luta contra o capitalismo, né? Em prol da sociedade melhor. Obrigado, companheiros. Só para dizer, quando tem vontade política, o governador agora vai fazer um anexo, um novo palácio da abolição por 44 milhões. Então, se ele quiser, ele regulamenta o Parque do Cocó sem fazer o palácio, porque não tem necessidade para botar 5 coordenadorias dentro do Palácio da Abolição, um novo palácio sem necessidade. Então, vamos dar a ordem de prioridade nas coisas. Aí podemos, sim, com esses 44 milhões, fazer qualquer regulamentação do Parque Cocó e, portanto, falta vontade política. Nós vamos chamar agora o companheiro Timbó, do INSS, que é técnico de contabilidade, está inscrito aqui. É diretor do Sinapress e do Simpress.
Boa tarde a todos. Nós acompanhamos Eliane Novaes, agradeço aqui pelo propósito dela, que é lutar a favor da categoria dos funcionários públicos. Ela também é funcionária, ou já foi, ou é ainda, é parlamentar. E o que nós queremos é aquela luta do povo aposentado, do povo ativo, pelos direitos de todos. Esse contra-direito, esse roubo do direito à população brasileira aconteceu desde a época de 90, veio com Collor de Mello, roubando direitos. Depois, Fernando Henrique Cardoso, no governo dele, a emenda constitucional número 20, nós sabemos que foi o maior prejuízo para não só o trabalhador do regime geral, como do regime próprio da Previdência Social, aumentando a idade no regime próprio, como também no regime geral. No regime próprio, ele aumentou para 53% para o homem, no regime geral para 48% para a mulher, a idade mínima para a aposentadoria. Depois veio a emenda constitucional número 41, que aumentou de 48 para a mulher para 55 e o homem de 53 para 60. Foram só direitos que foram tomados do funcionário público, porque o parlamentar também é funcionário público, ele já foi trabalhador, ele é trabalhador, apenas está à disposição do parlamento no momento, ou nas comissões, e ele deve lutar pelos direitos do trabalhador, independentemente de propósito partidário, porque o sindicalista, ele não deve ter propósito partidário, ele deve ter propósito pela categoria, pelo povo do Brasil, como também o parlamentar, porque ele foi eleito pelo povo. Eu acho que é isso que tem que fazer. A nossa luta foi muito grande na época do governo do FHC, né? E também agora no governo Lula, que embora seja eleito pelo povo, mas muita coisa ele deixou de combater quando se tornou, né, o governo, a base do governo com os outros partidos, e não é isso que deve fazer. Você deve cumprir o propósito que foi dado antes de se tornar governo. É isso, nós temos que ir para lutas. Hoje em dia, o aposentado é o ativo. O ativo está com mais de 35 anos, a mulher está com mais de 30 anos de serviço, a servidora, não pode se aposentar. Ele é um aposentado ativo, ele está de castigo, porque senão o prejuízo é muito grande, tanto no descontos para a Previdência de 11% acima do teto do regime geral, como também prejuízo no que o colega agora falou, o sindicalista agora falou, no prejuízo das gratificações produtivistas. Quando se aposenta, não são só 30%. Eu calculei, no meu caso, eu tenho 44 anos de serviço, 63 anos de idade. Eu perco 45% do meu ordenado se eu me aposentar. Então, eu tenho família, eu tenho um filho estudando, eu tenho outras coisas e outros propósitos. Eu não vou abandonar a luta é até o final. Obrigada, Timbó. E agora o próximo inscrito é o José Silveira Pinto, do INSS. Ainda está presente, José Silveira? Ah, está. Também auditor fiscal, companheiro aqui, em fazer suas reflexões também sobre o tema. Boa tarde a todos. Eu saúdo, desejando que o nosso trabalho continue de pé, muito firme. Mas, meus irmãos, meus prezados, eu estou tratando-os como mais irmãos, próximo. o costume do trabalho evangélico. Eu sou evangélico, sou pastor, vivo tratando por meus irmãos. Realmente nós somos irmãos, porque somos todos filhos de Deus. Mas eu gostaria de que tivesse presente aqui o excelentíssimo senhor deputado José Guimarães, porquanto o que nós sabemos é o único líder de partido que até o momento ainda não assinou requerimento para a inclusão da PEC 555 para votação no Congresso. Então, eu quero dizer para os meus prezados ouvintes que a PEC 555 fala muito de perto de nós cearenses, fala muito de perto ao meu coração, porque ela é resultado de uma tese que eu apresentei na convenção, na 20ª convenção da Anfip, em Brasília, no ano de 2005. E essa
tese foi aprovada e pedia a extinção dessa contribuição. E ela agora está emperrada, graças ao capricho de um companheiro do Ceará. Que tristeza, que coisa séria. Espero que nós possamos convencer ao deputado José Guimarães que já é tempo dele de fazer o seu papel, quer dizer, formar com os outros líderes de partidos que já se pronunciaram favorável à inclusão dessa PEC na pauta de votação da Câmara dos Deputados. Então, eu desejo que a todos que puderem ter uma certa influência junto ao deputado José Guimarães, que façam um esforço para que esse assunto seja resolvido, porque ele está emperrado simplesmente pela falta do requerimento de um dos líderes. A Câmara dos Deputados tem muita razão em respeitar a posição de cada líder. Isso é democracia, isso é beleza, isso é felicidade para todos nós, porque, finalmente, se o presidente da Câmara dá um exemplo dessa natureza, quanto mais a nós outros que não temos essa mesma condição. Precisamos, portanto, nos alegrar na expectativa de que José Guimarães dê uma volta para trás e assine também o requerimento e desempanque o encaminhamento dessa proposta que é tão importante, tão fabulosa para nós. A PEC 555 é cearense e ela deve continuar à frente de todas as forças para que nós consigamos a sua aprovação, que é a maior justiça que se pode fazer ao aposentado. O deputado Chico Lopes já falou que só o Brasil cobra contribuição de previdência social. Então, Zé Guimarães precisa compreender também isso. Muito obrigado pela atenção, pela consideração. Nós aqui agradecemos. E aí, Zé Nobre Guimarães, deputado federal, vire a página e assine o requerimento, que é esse. Um dos encaminhamentos dessa audiência pública aqui é fazer pressão para a sua assinatura e constar nesse requerimento que todos os outros assinaram e, portanto, o senhor tem que também fazer parte dessa história e ajudar nessa passagem para aprovação dessa PEC 555. E o próximo inscrito é o Gentil Teixeira Rolim, diretor de Cultura. Isso. Diretor de Cultura, Divulgação e Lazer da AFEC, Associação dos Aposentados do Ceará. Como vocês viram aí, para quem não me conhece, meu nome é Gentil, né? Então, gentilmente, eu quero saudar a nossa presidenta Eliane Novaes, toda essa mesa, como também todos os representantes sindicais aqui presentes. Mas, especialmente, eu quero me dirigir ao meu deputado, José Guimarães. Deputado Zé Guimarães, meu amigo, eu quero dizer o seguinte, o senhor não veio, nós lhe convidamos, o senhor não veio, eu acho que o senhor teve medo de ser xingado. Pode olhar, eu tenho certeza que o senhor está nos assistindo. E olha, nós estamos lhe tratando muito bem. Por quê? Porque nós temos certeza que o senhor vai raciocinar e vai assinar esse requerimento em favor da PEC 555/2006. Ok, meu irmão? Olha, nós eleitores somos peças diretas. E os governantes, para as próximas eleições, né? E os governantes são peças de reposições. Cuidado, se você deixar de obedecer o nosso pedido, para obedecer talvez do governo federal, poderá ter uma surpresa na próxima eleição. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que aconteça como aconteceu aqui, quando o doutor Mauro Benevides usou a palavra e falou do Ulisses Guimarães, que eu acho que não é seu parente, mas se for, se seja muito igual a ele, que seja parecido com ele, e aqui ficou todo mundo de pé e bateu palma quando você falou em Ulisses Guimarães. E a mesma coisa vai acontecer, tenho certeza, deputado, tenho certeza, mais uma vez quero dirigir, olho no olho, tenho certeza que o senhor está nos ouvindo, tenho certeza. Vamos esperar que Vossa Excelência assine esse requerimento, tá, da próxima audiência pública, quando a gente falar em José Guimarães, todo mundo de pé, bata palmas. E eu quero aproveitar, eu quero ser breve, porque o tempo já está avançado, mas eu queria pedir ao nosso DJ, se possível, passar um filmezinho aqui, um vídeo de 30 segundos somente, que é uma experiência que nós queremos dar
o que é a PEC 555 e o que é a batalha por esta PEC. Vamos compartilhar aqui, gente. É possível aí? Se todos bem aceitarem o convite. Aceita bem rapidinho, já está na agulha. Já está na agulha. É 30 segundos só. Eu sei que está adiantado o horário, mas é muito importante. Nós só temos mais 2 inscrições e aí as considerações finais. Garanta você vai ser, porque estamos com outro evento aqui no outro auditório, né? Vamos o lá, recado para o meu ilustre José Guimarães, vamos nós já demos. assistir Então, o mais aí importante era isso. Olha aí como é rápido. Vamos só olhar aqui. O que é a PEC 555? Nós temos certeza que a PEC 555 não vai ser uma conquista muito fácil. Mas nós vamos lutar para que isso aconteça. E a nossa luta vai ser desse jeito aí. Olha o que é que vai acontecer. Olha, vamos com atenção. Será que a iluminação aqui não vai prejudicar? Vai não, não? Dá para apagar pelo menos essa aqui? Apaga pelo menos essa aqui. Olha, a PEC 555, ela é uma pedra no nosso caminho. Então aí nós colocamos uma árvore, um tronco de uma árvore no nosso caminho. Pode baixar o som um pouquinho. Pronto. Aí então, você vê aí o que é que aconteceu nessa estrada. Olha esse garoto aí. Olha esse garotinho que vem chegando aí, ele desceu lá do transporte escolar e vem a pé para ver o que é que está acontecendo. Aí ele detectou que tinha uma imensa árvore no nosso caminho. Olha o tamanho da árvore, todo mundo parado, todo mundo reclamando, mas ninguém faz nada. Só reclamando, tem uma árvore no caminho. Olha o tamanho da árvore, o tronco que está no nosso caminho. Aí é a PEC 555, certo? Aí olha o que esse garotinho fez. Olha aí, Eliane. Esse garotinho aí, sabe quem é? É o nosso presidente do Mozart, é o Edson. Ele chegou lá, olha o que o Edson está fazendo aí. Olha o que o doutor Edson está fazendo. Olha aí, chegou mais gente. Eu cheguei aí também, ó. Eu cheguei aí. Aí chegou mais gente. Chegou a FIP, ó, o pessoal da FIP chegou aí. Ó, o pessoal do sindicato, o pessoal, todo mundo chegando aí. Bora tirar da nossa estrada essa pedra, esse pau que está interrompendo. Você olha que ele tentou sozinho, ele começou sozinho, ninguém ia ajudar, mas agora está todo mundo descendo e todo mundo ajudando. Olha o que aconteceu, olha o que está acontecendo. Então, vamos se unir, vamos juntar todo mundo, que com certeza nós vamos conseguir. Eu fiz isso aí porque tem muitos colegas, muitos sindicalistas que não acreditam que nós vamos vencer essa batalha. Mas se nós cruzarmos os braços, não iremos vencer. Mas se a gente quiser juntarmos a esse garoto, com certeza nós venceremos. Era só isso. Muito obrigado. Obrigada, Gentil. Vamos à luta. Tirar os obstáculos, tirar a árvore do caminho. O garoto é o Edson, viu, Eliane? O garoto é esse aqui. É o Edson, né, do Mozart. Parabéns, Gentil. Parabéns. A união faz a força, né, gente? Aí a árvore, vamos tirar os obstáculos do caminho da PEC 555. Eu estou achando que essa árvore é o Zé Nobre Guimarães ali deitado. Nós temos que levantar o deputado. Vamos à luta, então. E o próximo é o Geraldo Costa, do Sintcef. Gente, boa noite, né? Deputada Eliane, em nome da nossa dignidade, nós vamos agradecer por esse momento tão importante. E aí eu não vou descer muitos detalhes, porque ratificar as palavras que aqui foram ditas já é o bastante. Certo? Estou feliz, não muito, porque eu estou mais perto do que longe, né? Aí já passaram esses 7 anos, e aí eu não sei se vem mais 7 por aí, e quando eu menos pensar, a PEC 555 estará sendo aprovada lá pelos anos da minha reencarnação. Deputada, eu bem ligeiramente, eu fiz uma tese para apresentar no Congresso da Condicef, que vai acontecer agora em dezembro, e lá no entremeio dela eu fiz o seguinte: triste é ver todos os dias a nossa Carta Magna Constituição Brasileira ser rasgada, mutilada, estraçalhada, perdendo o seu conceito de cidadã, pois foi assim que ela foi chamada na data de sua promulgação. Mas sabemos bem
que os interesses de hoje são pessoais ou de grupo, cujo desejo maior é encher os bolsos de quem já tem, em detrimento do esvaziamento dos que não têm nada ou quase nada. A luta é geral para dar fim a esse triste episódio dessa novela chamada O Capital é Mais Importante que o Social. Quanto aos aposentados, devemos criar meio capaz de sensibilizar o presidente da Câmara Federal em colocar na ordem do dia as PECs 555/2006 e 152/2007, que tratam em acabar de vez com o famigerado desconto previdenciário dos aposentados pensionistas, considerado o fato de que os mesmos cumpriram com tal obrigação durante a sua atividade. O segmento da categoria, aposentado pensionista, pagaram tudo o que devia, não restando dívida pendente. Contudo, voltam a ser atacados brutalmente e obrigados a pagar o que não devem. Assalto à mão armada, não sabemos a razão, simplesmente interesse do gestor maior da Câmara Federal, que se omite em colocar essas PECs na ordem do dia para serem votadas. Veja os anexos de pouco dos muitos requerimentos dirigidos ao presidente da Casa, petição de vários deputados de diversos partidos políticos, quais não são atendidos mediante seus pedidos. Isso chama-se falta de respeito. Aí eu quero mostrar aqui um pouco dos muitos requerimentos que estão sendo encaminhados todos os dias para o presidente da Câmara e ele não atende. Então, queremos saber que tipo de capricho é esse dele. Eu vou terminar apenas dizendo o seguinte: eu quero ver a PEC 555 aprovada na próxima semana. Obrigada, seu Geraldo. Eu queria pedir, se pudesse deixar uma cópia, que na próxima semana nós vamos fazendo parte desses encaminhamentos que estão aqui para a gente se pronunciar na Assembleia. Logicamente, os outros colegas também que vão ficar com esse mesmo compromisso, deixar a cópia do seu material para a gente subsidiar o nosso discurso, se possível, né? E, por último, nós temos aqui o Ariovaldo Cirello, que é presidente da Associação Paulista dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Boa tarde, pessoal. Eu não vou ser breve, porque o tempo já passou, todos estão cansados. Primeiro, fazer referência à mesa presidente dessa mesa de audiência, a deputada Eliana Novaes, e que tem conduzido muito bem. Eu, quando vim para cá, vim porque faço parte da Frente Paulista da defesa da PEC que a Margarida, antes de ser presidente da Anfip, já fazia. Eu, antes dela ser presidente, eu também já fiz parte. Nós fazemos esse trabalho já desde 2009, que nós estamos à frente dessa luta. Fizemos, e todas as entidades de São Paulo se uniram para um trabalho desse tipo. E nós temos em São Paulo o maior número de deputados a nível de Brasil, quem sabe perdemos aí para o Rio de Janeiro, mas lá em São Paulo é que nós estamos tendo a maior dificuldade da assinatura. Nós começamos primeiro, nós estamos tendo a maior dificuldade. E por isso que vim para cá, porque nós precisávamos da assinatura do líder do PT para que essa assinatura concluísse o rol de todos os deputados que já encabeçaram essas assinaturas. Então, falta uma única assinatura para que a gente conclua o abaixo-assinado total e faça um pedido geral dos líderes. E temos já, como eu já mostrei várias vezes, que o próprio deputado Zé Guimarães, no dia 4 de dezembro, já fez esse pedido. Então, ele já endossou esse direito. Não há por que ele também agora não fazer isso. E que nós temos colocados que todos nós nos envolvamos para que centremos esforços em cima do deputado, mandando os e-mails, que como o colega fez, ele mostrou, fiquei muito contente, com o número de e-mails que ele já colocou, pedindo para que ela entre, para que o deputado, para que tanto o presidente da Câmara coloque em ordem de votação, e que nós lá em São Paulo também estamos fazendo.
Nós colocamos no nosso site, nós temos no nosso site, APAFISP, www.apafisp, fale com os deputados. Então, você pode escolher um deputado que você queira falar, que vai automaticamente, um partido inteiro, todos os deputados. Nós temos a relação dos deputados que ainda não assinaram, que alguém queira pegar, fazer. Então, eu entendo que isso seria interessante, que todas as entidades fizessem a mesma coisa, para que esse trabalho, nós ampliássemos esse trabalho de pressão. Porque muito foi colocado o problema da pressão que devemos fazer, e nós entendemos que isso deve ser feito, essa pressão. Mas o que mais me motivou ter vindo aqui é que, dentro desse espírito do envolvimento e do trabalho, no dia 1º de outubro, nós vamos fazer um grande evento lá em Brasília, que é justamente o Dia Nacional do Idoso, o Dia Internacional do Idoso. Então, nós estamos aproveitando esse dia para mobilizar todo mundo para que sejam, e seria o slogan, vamos restaurar o direito do idoso. Então, e aproveitamos um dos pontos que poderiam ser discutidos nessa data, é justamente a PEC 555, que é um dos mais clamorosos que o governo fez prejuízo contra o aposentado, para que o aposentado, logicamente, tenha mais dignidade. Então, seria isso. Obrigado. Obrigada, Ariovaldo. E vamos para as considerações finais. Eu queria colocar aqui à mesa quem deseja fazer as considerações finais. Eu acho que, dentro do que foi discutido, nós temos o primeiro encaminhamento, a solicitação e o compromisso dos parlamentares em fazer o discurso nas casas legislativas, e aí nós vamos fazer essas ligações, eu acho que no sentido de sensibilizar, né, e cobrar, e o deputado Mauro, acho que o deputado Gomes, Raimundo Gomes de Matos, o deputado Arthur Bruno já saíram com esse compromisso, nós aqui na Assembleia, logicamente, para estimular, né, a nossa bancada também. Eu me comprometo com o líder do PSB para a gente fazer a mobilização, né, do Partido Socialista Brasileiro. Acho que fica esse pacto aqui, nosso. E fica aqui a questão da pressão popular colocada pelo companheiro Bessa, né, que pede não só a pressão popular, junto à pressão popular, e aí eu acho que no dia, eu não sei como é que a gente poderia programar, se vai ter um ato, né, com relação a essa PEC no Ceará, se vão estender esse ato em todo o Brasil, a gente unificar um dia de ato, um dia de ato, atos públicos no Brasil, unificando a data, eu acho que poderia ser uma boa alternativa, né? Quem sabe, o companheiro apresentou uma proposta aqui, mas já está muito em cima, dia 1º, né? E, portanto, aqui eu estou dando isso como uma sugestão, e acho que as entidades que estão aqui presentes podem tirar essa data unificada em todo o Brasil, para a gente fazer um ato, né? Portanto, o Letieri colocou aqui essa história do... Né? E eu acho que isso faz parte desse pacto de resgate do serviço público, fazer esse ato, e a PEC 555 é esse ato, né, para esse resgate. E nós temos aqui um encaminhamento que o deputado Raimundo Gomes de Matos colocou aqui, o Chico Lopes ficou, né? Mas eu achei interessante, aí logicamente que eu vou colocar para as entidades que estão nessa análise maior do dia a dia, como essa pressão com os parlamentares, que a gente, fazendo esse encaminhamento pelo Arlindo, né, talvez fosse uma boa alternativa. Isso, eu acho que merecia uma análise, talvez não aqui, mas para ver qual o melhor caminho, certo? Porque se a gente não... com essa dificuldade com o Zé Nobre Guimarães, a gente já percebe que vai ter uma orientação para o PT não direcionar o voto. Então, nós poderíamos... esse caminho que ele colocou tem esse olhar, e a gente poderia fazer uma análise com relação a isso, e aí já discutir se esse caminho é um caminho mais adequado. Então, eu coloco aqui para uma discussão posterior, para essa análise mais profunda, né? E o que mais que nós teríamos aqui de encaminhamento?
Eu acho que é isso. É que tá posto aqui é cobrar ainda, né? Acho que hoje houve uma pressão muito grande para que o deputado se posicione, né? Ele não pode se posicionar somente como deputado federal, mas como líder que ele é. E aí a gente cobrar ainda a última assinatura dos líderes nesse documento que está posto aqui, que só falta a assinatura dele. Vamos levantar essa árvore que está, como o Gentil colocou aqui, vamos remover a árvore do nosso caminho para a gente avançar e aprovar a PEC. E a mobilização que foi colocada aqui, logicamente, a mobilização pode acontecer em paralelo e pedir para que a votação seja a partir de outubro, né, os encaminhamentos com os parlamentares. Então, acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu esqueci de mais alguma coisa. E aí eu queria abrir para a finalização aqui do... É porque para poder pegar a gravação, é melhor só falar no microfone, porque aí não fica, a sua fala não fica registrada. Se for, Não, é o seguinte, aproveitando esse restante de pessoas que estão aqui, nada mais importante do que a utilização de um meio mecânico. Sim, das redes sociais, né? Eu esqueci de falar. A própria internet de nossas casas aí, a gente passar e-mail diretamente para Guimarães. Cada pessoa aqui dizer que a gente esteve aqui presente e que ficou meio aborrecido, meio chateado com a ausência dele. É uma forma de vocês também sensibilizar. É só isso. Isso, as redes sociais, eu acho que nesse momento, elas têm uma atuação muito importante, né? E eu acho que a gente poderia, sim, né, mobilizar, pedir a todos os cidadãos e cidadãs que estão nos assistindo, aposentados ou não aposentados, mas um dia serão aposentados, para tirar essa barreira da vida dos aposentados e dos pensionistas e fazer esse encaminhamento para o deputado Nobre Guimarães e demais deputados. Eu acho que não só para ele, mas podia estender. Eu acho que as redes sociais têm a tendência de nos ajudar bastante e a pressão popular é assim mesmo. Então, eu queria fazer uma rodada, não sei se tem mais... Letieri, tem alguma fala ainda? Deputado? Vamos abrir aqui. Eu gostaria de só para finalização. Agradecer muitíssimo a deputada Eliane Novaes por essa oportunidade, a essa Assembleia do Ceará, essas pessoas todas que estiveram aqui todo esse tempo. Fiquei muito feliz de rever colegas que já não via há muito tempo. E dizer que nós temos que, sim, continuar a nossa luta. Eu acho que é uma boa ideia a rede social, eu acho que transformar esse movimento que a gente está começando pelo Ceará, levar para outros estados, acho muito importante, mesmo fazendo lá em Brasília também. Enfim, nós temos que transformar essa pressão numa pressão nacional. Eu acho que nós começamos por aqui, começamos muito bem, e agradecer mais uma vez e colocar a Anfip à disposição de todos os colegas, de toda essa Assembleia também, dos deputados estaduais e também dos deputados federais, que estamos lá à disposição. Muito obrigada. Deputada. Obrigada, Margarida. Nós que agradecemos a sua presença aqui no Ceará. E queria passar para o seu Edson. O Edson. Passa lá, você vai entregar isso daí para a deputada. Bem, não poderia ter sido mais feliz o nosso encerramento dos trabalhos pela conscientização e nível de comprometimento que todos nós vivenciamos e eu acho que temos. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer à deputada Eliane Novaes e também peço transmitir os agradecimentos ao deputado Dedé Teixeira pela acolhida das solicitações para a realização desta brilhante audiência pública. E dizer que com o Arlindo Finaglia a gente está conversando. Eu sempre digo para ele, deputado, o senhor tem linha vermelha, linha azul e linha preta. Pode usar, porque ele é a favor da nossa tese. Mas só o senhor que pode nos ajudar aqui junto ao governo. Em relação ao ministro Garibaldi Alves, ele assumiu um compromisso perante as entidades que estiveram com ele na semana passada, ou retrasada, aliás, de fazer uma interlocução junto à Casa Civil, junto ao Planejamento e ao Ministério da Fazenda. E ficou de nos dar um retorno. Até o momento ele não nos deu.
E em relação ao deputado Henrique Eduardo Alves, também é pertinente tudo que foi dito aqui, sobretudo o que a deputada agora acaba de fazer. Quer dizer, utilizar todas as entidades aqui do Estado do Ceará se dirigirem ao deputado Henrique Eduardo Alves, porque ele tem a prerrogativa de colocar. Se ele achar que pode, não tem óbice regimental nenhum. Ele poderá. Em relação ao deputado José Guimarães, na mesma forma, embora eu tenha conversado muitas vezes, encontrado com ele, falado e tal, a gente sente, e a assessoria dele me diz que enquanto o governo não der um sinal positivo, ele não assinaria. E querendo com isso dizer que eu não precisaria mais perder muito tempo lá. Mas nós vamos fazer. Em relação também, a mesma coisa fazer com o ministro Garibaldi Alves. Eu acho que fazer essa reunião daqui é extremamente importante e, mais importante ainda, é a comunicação, justamente, dar ciência a ele do que está ocorrendo por aqui. No mais, parabenizar as entidades todas aqui do Ceará, parabenizar todas as entidades e dirigentes que vieram de outros estados, e eu acho que realmente é uma soma grande para nós podermos tirarmos essa árvore que acaba de ser colocada aí no vídeo, não é? E nós estamos todos juntos. E eu queria deixar para a deputada a relação dos parlamentares do Ceará que já fizeram o requerimento, inclusive constando o nome dele, também uma cópia aqui do abaixo-assinado, o original está comigo, guardado lá numa gaveta, para não perder, né, porque são 23 assinaturas e eu não posso perder. Então, eu não ando com o original. Então, eu estava até querendo trazer na esperança de que ele viesse, mas não veio. E, no mais, agradecer a vocês todos e aos que estão nos ouvindo para que se somem a nós, porque o servidor público, afinal de contas, é um agente de trabalho, um agente de ações em favor da sociedade. E a sociedade tem que estar junto com a gente. Muito obrigado. Obrigada. À Assembleia, ao Edson. presidente da Casa também e a todos os senhores parlamentares que, porventura, não puderam aqui estar, eu sei que gostariam de estar. Então, agradecemos em nome de todas as entidades do MOSAP, que eu deixo também aqui uma que bom. relação, e assim vamos em frente. Nós saímos daqui com a certeza de que, com o caminho delineado, nós vamos conseguir a vitória. Muito obrigado. Obrigada, seu Edson, e obrigada ao MOSAP o acolhimento aqui da nossa audiência. E eu queria passar para a CTB, o Luciano Simplício quer fazer uma fala. Exatamente. Em seguida, o Marcelo Maciel. Exatamente uma proposta. Como nós já temos instalado aqui o Fórum em Defesa do Serviço Público, que esse fórum nucleasse essa discussão e já marcasse para a próxima semana uma reunião do fórum ampliada, convidando aí todas as centrais sindicais, os sindicatos, todos os partidos, né, porque aí não tem ninguém que possa rejeitar, que rejeitar é porque vai estar contra, e tirar um dia nacional em defesa da PEC 555. E aí a gente está uma luta conjunta. No mais, agradecer em nome da CTB o convite e ratificar que a CTB está do lado dessa luta. Obrigada, Simplício, e com certeza acho que a nossa noção é essa mesmo, de fazer esse dia D, o Dia Nacional da PEC 555. Vamos lá, Marcelo Maciel, nosso... Bom, rapidíssimo. Primeiro, DS Ceará. Dizer que reforço aí a sugestão apresentada pelo Luciano, né? O Luciano já participa de algumas reuniões do nosso fórum e vamos levar com certeza essa sugestão adiante. Dizer que lamentamos, todos nós, e tenho certeza que todos os servidores públicos, lamentamos profundamente a ausência do deputado Zé Nobre Guimarães, líder do PT na Câmara dos Deputados. Não é de hoje que ele vem se furtando a fazer esse debate. Reforço o que o Edson colocou aqui por diversas vezes. Nós já tentamos fazer contato com ele e a assessoria
diz a mesma coisa que foi passado para o Edson lá em Brasília, né? Para tratar desse assunto, o deputado não recebe. Então, lamentamos profundamente. Para finalizar, mais uma vez, agradecer à deputada Eliane Novaes, que tem usado o seu mandato em defesa do serviço público, em defesa dos servidores públicos. Todas as questões que foram trazidas a esta casa, relativas a servidores públicos, sempre contou aqui com o encaminhamento da nossa querida deputada Eliane Novaes. Muito obrigado. Eu que agradeço, e como servidora pública, é mais do que a minha obrigação como parlamentar não esquecer da nossa história no serviço público. A gente lutou tanto, né, pela valorização do servidor, e quando parlamentar fazer diferente, né, é algo que é fora da nossa coerência, né? Então teria que corresponder a esses 36 anos que eu passei no serviço público, com certeza em defesa, né? Nunca assumi nenhum cargo público quanto servidora, pelas perseguições que foram feitas a mim ao longo da história, e logicamente quando chegar nesta casa teve que fazer corresponder aquilo que eu sempre acreditei, que é lutar pelo serviço público de qualidade, né, e a valorização do servidor público, né, tanto a nível federal, estadual e municipal. Então, portanto, acho que estou cumprindo com a minha obrigação. Eu queria estender ainda, Marcelo Lettieri. Bem, nós já estamos aí no avançado do horário, então é só mesmo um agradecimento, né, à deputada e a essa casa, né? Ela tem sido a casa do servidor público, né? E a gente tem estado aqui discutindo questões do serviço público federal, estadual e municipal, e isso tem trazido muito orgulho para o cearense. Pessoal, eu sou carioca, mas meus colegas me chamam dizem que eu sou cearoca, né? O carioca que adotou o Ceará, e tenho muito orgulho disso, porque a gente tem feito história aqui nessa casa, junto com o Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, e a sugestão do Luciano, acho que é uma excelente sugestão. Nós temos entidades nacionais aqui nessa mesa que podem e devem e levarão com certeza essa sugestão para o Brasil afora, a gente tentar construir o mais rápido possível um dia em defesa da PEC 555, um dia de mobilização de todos os servidores públicos e de toda a sociedade em defesa da PEC 555. Então, muito obrigado pelo convite, deputado, é sempre um prazer e uma honra